Graça e paz, estamos aqui para mais um devocional, nosso devocional Fé para Hoje, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Eu quero ler com você o texto sagrado para a nossa meditação nesta manhã, nesse dia. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Texto muito conhecido, e nós vamos, nesta oportunidade, meditar sobre ele no nosso devocional Fé para Hoje. O nascimento de Jesus e a obediência de José. Que texto maravilhoso! O tema da nossa conversa nesta manhã é a obediência que transforma. O exemplo de José. Entenda uma coisa, quando Deus chama, nossa obediência revela sua vontade de forma poderosa. Que maravilha! O versículo base da nossa meditação está justamente no versículo 20. José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 20 de Mateus, capítulo 1. O trecho que nós acabamos de ler leva a um momento de profunda reflexão sobre o poder da obediência e da confiança em Deus. Neste cenário, Maria, noiva de José, está grávida. E José, um homem justo, enfrenta uma difícil decisão. Segundo a lei, ele poderia repudiá-la, mas ao invés de agir precipitadamente, ele decide tratar Maria com bondade, o que revela o seu caráter. Quando ele pensa em como proceder, Deus intervém e envia um anjo para lhe dar a orientação necessária, a revelação de que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Muda agora radicalmente o rumo da história e da vida de José. A reação de José ao saber da gravidez de Maria é admirável. Ele não se deixa levar pela dúvida e pela vergonha que poderia ter sentido, mas ao contrário, se entrega à vontade divina sem questionar. O anjo do Senhor lhe diz para não temer tomar Maria como esposa, pois o filho que ela carregava era o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. A obediência de José é um exemplo profundo de fé e confiança em Deus, sem buscar entender todos os detalhes ou ver toda a história de uma vez. Ele apenas obedece. É interessante perceber que, mesmo sem compreender completamente o plano divino, José decide seguir em frente com seu casamento e receber Maria como sua esposa. Sua atitude nos ensina que muitas vezes a obediência a Deus não exige compreensão total de sua vontade, mas sim confiança em que Ele está no controle de todas as coisas e sabe o que está fazendo. Como José, somos chamados a obedecer mesmo quando não entendemos completamente a direção de Deus e o que Ele está organizando em nossa vida. A obediência de José
não só protegeu Maria e o bebê Jesus, mas também cumpriu um plano de salvação de Deus. Além disso, ao obedecer, José não apenas faz parte do plano redentor de Deus, mas também foi escolhido ser pai terreno de Jesus, um papel glorioso que o colocou como uma figura de autoridade diante da história. Sua obediência permitiu que a promessa do Messias fosse cumprida de maneira plena e sem impedimentos. José, como esposo de Maria, tornou-se parte da linhagem de Jesus. A sua história de obediência lembra que pequenas decisões são importantes e têm implicações eternas. A encarnação revela que Deus não despreza o ordinário, Ele o santifica, é o que diz Dietrich Bonhoeffer. Mas e para a minha vida, como aplicar esta verdade? Em sua vida, você tem dedicado e obedecido a Deus sem questionar, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido? Como podemos aplicar a obediência de José ao responder ao chamado de Deus no nosso cotidiano, seja em nossa vida familiar, trabalho ou ministério? Reflita sobre as áreas em que você tem hesitado em confiar plenamente na direção de Deus e como você pode obedecê-lo para que a sua história seja mudada. A obediência de José nos ensina que, de fato, muitas vezes, sem compreendermos todos os pormenores e detalhes daquilo que Deus está fazendo, é importante nos rendermos à vontade de Deus. Eu quero orar com você nesta oportunidade. Pai, em nome de Jesus, que assim como José, que ao entender e perceber o chamado divino, ele se rende à sua vontade. Ele compreende, ó Deus, que precisa obedecê-lo. E ao obedecer, José entra para a história não apenas como um homem qualquer, mas sim como aquele que foi o pai terreno de Jesus. A sua obediência trouxe uma resposta tão especial e resultados que vão ecoar na eternidade. Obrigado, Senhor. Nos ajuda também a sermos obedientes à Tua vontade, ainda que nem sempre compreendamos todos os detalhes. Sê conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.